Era uma tarde abafada em São Paulo, daquelas em que o sol parece pesar mais do que iluminar. Kaká havia terminado uma sessão intensa de treino com jovens jogadores em um campo improvisado na periferia da cidade. Sua camiseta ainda estava encharcada de suor quando ele decidiu ir a pé até o carro, estacionado a algumas quadras de distância. Enquanto caminhava, cumprimentava discretamente alguns moradores, tentando manter-se discreto apesar de ser constantemente reconhecido. Ele gostava daquele anonimato relativo nos bairros mais simples, onde os olhares curiosos vinham mais da admiração do que do assédio. Naquela esquina, quase escondido entre uma caçamba de entulho e um muro pichado, um movimento sutil chamou sua atenção. Um cão magro, de pelos manchados de sujeira e olhos fundos de fome, vasculhava desesperadamente um saco de lixo. Kaká parou por um segundo, com os pés fincados no chão e o olhar fixo na cena. O cachorro parecia nem notar sua presença. Estava completamente absorto em sua luta por alguma migalha de sobrevivência. Mas o que paralisou Kaká não foi a cena em si, mas o que ela despertou dentro dele. Uma lembrança antiga, esquecida por anos, mas que agora voltava com força. Ele tinha apenas 8 anos quando tudo aconteceu. Corria no quintal da casa dos avós quando, de repente, um cão vira-lata do vizinho pulou o muro e o atacou sem aviso. O susto, a dor, os gritos da avó e o sangue no chão. Tudo voltou em frações de segundos. A cicatriz ainda estava lá, escondida sob a panturrilha direita, mas a dor emocional, essa, ele nunca havia tratado. Kaká respirou fundo, tentando afastar o passado, e deu 2 passos para trás. Seu instinto foi virar as costas e seguir caminho. Não é da minha conta, murmurou para si mesmo, como se justificando a fuga. Mas quando olhou uma última vez para o cão, seus olhos cruzaram os dele. E ali, naquele olhar trêmulo e silencioso, havia algo que não podia ser ignorado. Era um pedido de socorro sem voz, um clamor por compaixão que atravessava qualquer medo, qualquer lembrança. Ele ficou parado, indeciso. A consciência pesava. Quantas vezes já havia falado em entrevistas sobre empatia, solidariedade e amor ao próximo? Aquilo não se aplicava só a humanos. Seu coração sabia disso. E, naquele momento, algo mudou. Com cuidado, ele se aproximou. Cada passo era um desafio contra seus próprios fantasmas. O cachorro, ao perceber a aproximação, parou de remexer o lixo e se encolheu, como se esperasse ser enxotado. Kaká parou a 2 metros de distância, abaixou-se lentamente e tirou o casaco leve que carregava amarrado na cintura. Com a voz baixa, tentou falar. Calma, amigão. Eu não vou te machucar. O cão permaneceu imóvel, mas seus olhos continuavam fixos em Kaká. Era como se estivesse tentando entender aquela intenção estranha vindo de um humano. O jogador estendeu o casaco no chão, lentamente, e ficou ali, em silêncio. Minutos se passaram, até que o cão, hesitante, deu 2 passos à frente e cheirou a peça de roupa. Com um gesto suave, Kaká estendeu a mão. Seu corpo tremia um pouco, não de medo do cão, mas da lembrança viva do passado. O animal, magro ao ponto de se ver as costelas, permitiu o toque. Foi um momento silencioso e sagrado, como se 2 dores antigas se encontrassem e reconhecessem uma na outra. Sem pensar 2 vezes, Kaká envolveu o cão com o casaco e o pegou nos braços. Era leve demais, quase como carregar um saco de penas. Levou-o até o carro com cuidado, ignorando os olhares de estranhamento de alguns moradores que reconheciam o craque, mas não entendiam o que ele fazia com aquele animal sujo e debilitado. No caminho até a clínica veterinária mais próxima, Kaká manteve uma das mãos sobre o corpo do cão, que agora dormia, exausto, no banco do passageiro. Enquanto dirigia, pensava na estranheza daquela situação. Como um gesto tão simples podia mexer tanto com ele? Era como se, ao ajudar aquele cachorro, estivesse curando algo dentro de si. Ao chegar à clínica, foi atendido por uma veterinária jovem chamada Amanda, que, surpresa ao reconhecer o cliente, manteve o profissionalismo e examinou o cão com rapidez. O diagnóstico não era animador: desnutrição severa, sinais de infecção e possível sarna. Mas havia esperança. Com tratamento e paciência, ele poderia se recuperar. Ele tem nome:
Perguntou Amanda, enquanto preparava a medicação. Kaká pensou por alguns segundos e respondeu, com um sorriso discreto. Fiel, bonito e muito apropriado. Naquela noite, de volta ao apartamento, Kaká sentiu um vazio estranho. Apesar de cansado, não conseguia parar de pensar em Fiel. Pegou o celular e ligou para a clínica. Amanda disse que ele havia comido um pouco e estava em repouso. A voz dela soava tranquila, mas reconfortante. Ele agradeceu e desligou. No dia seguinte, cancelou 2 compromissos e voltou à clínica logo cedo. Fiel já o reconhecia. Quando o viu, abanou o rabo timidamente e tentou se levantar. Kaká se agachou ao lado dele. Pela primeira vez, sorriu sem hesitação. Vamos cuidar de você, amigão. Você não está mais sozinho. Naquela semana, Kaká visitou a clínica todos os dias. Trazia comida especial, cobertores e até um rádio pequeno para tocar músicas calmas no quarto onde Fiel ficava. Conversava com ele como se fosse uma pessoa. E, de certa forma, era como se o cachorro entendesse cada palavra. Pouco a pouco, o medo foi dando lugar à afeição. A cada carinho, a cada olhar, algo dentro de Kaká se reconstruía. As cicatrizes antigas não desapareciam, mas deixavam de doer. Fiel não era só um cachorro. Era um símbolo vivo daquilo que ele mesmo precisava. Cuidado, paciência e uma segunda chance. Os dias se tornaram rotina. Kaká, mesmo com a agenda cheia de compromissos, entrevistas, treinos e viagens, sempre encontrava um momento do dia para visitar Fiel. Não era mais apenas um gesto de empatia. Havia se tornado uma necessidade emocional. No início, ele evitava contar a alguém. Guardava aquilo como um segredo pessoal, talvez por medo de parecer frágil, talvez por não saber explicar o porquê daquele vínculo tão forte com um simples cachorro de rua. No entanto, em uma manhã ensolarada, durante uma gravação para um comercial de TV em um estúdio nos Jardins, Kaká se atrasou por causa do trânsito. Chegando ao local, correu direto para o camarim. Lá, seu empresário, Rogério, o olhou desconfiado. Você anda estranho esses dias, disse Rogério, cruzando os braços, sumindo no meio do dia, desligando o celular. Tá acontecendo alguma coisa? Kaká hesitou, depois suspirou. Pegou o celular, abriu uma foto tirada no dia anterior. Fiel, ainda com as orelhas abaixadas, mas já com um olhar mais vívido, deitado em uma manta nova. Esse é o motivo, disse ele, entregando o aparelho para Rogério. O empresário ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu. Um cachorro. Kaká, você. Ele parou, e o tom zombeteiro deu lugar a uma seriedade inesperada. Ele parece triste, mas forte. Tem nome. Fiel. Rogério assentiu. Isso tem a ver com aquele acidente da infância, né? Kaká ficou surpreso com a lembrança. Não esperava que Rogério se recordasse. Tem, mas de um jeito que eu não consigo explicar. Parece que, ajudando ele, eu estou salvando alguma coisa aqui dentro, disse, apontando o próprio peito. Naquela mesma tarde, após cumprir os compromissos de gravação, Kaká passou na clínica. Amanda o esperava com novidades. Ele já está se alimentando sozinho. Inclusive tentou roer a coleira. Olha só, disse ela, rindo, enquanto mostrava uma ponta de nylon mastigada. É um bom sinal, né? Um ótimo sinal. Mas temos um problema. Kaká franziu a testa. Encontramos parasitas internos e externos. A boa notícia é que conseguimos iniciar o tratamento hoje. A má notícia é que ele vai precisar ficar isolado por alguns dias. E o risco, se não tratado a tempo, seria grave. Mas agora, ele tem boas chances. A recuperação vai ser mais lenta, mas possível. Kaká suspirou aliviado. Faça o que for necessário. Eu cubro tudo. Amanda sorriu. Eu sabia que você diria isso. Durante os dias seguintes, Kaká intensificou sua presença. Levava brinquedos, livros de histórias infantis, que lia em voz alta para Fiel como forma de terapia própria, e até instalou uma câmera no quarto do animal para acompanhá-lo à distância. A clínica,
acostumada a atender cães de condomínio e senhoras com podres enfeitados, passou a receber jornalistas curiosos. Cacá adotou um cachorro de rua e visita ele todo dia, noticiou uma revista popular de celebridades. A repercussão foi imediata, milhares de fãs começaram a mandar mensagens de apoio, e até ONGs de proteção animal tentaram contato. Mas Cacá, alheio à mídia, só pensava em Fiel. Certa tarde, ao chegar na clínica, encontrou Amanda com um semblante preocupado. Ele não comeu nada hoje. Está ofegante. O coração de Cacá disparou. Posso vê-lo? Amanda hesitou, depois assentiu. Cacá entrou no quarto e encontrou Fiel deitado, o peito subindo e descendo devagar, como se cada respiração fosse um esforço. Ele se ajoelhou ao lado da maca e acariciou o focinho do cão. Ei, amigão, não me assusta assim. Como se reconhecesse a voz, Fiel levantou lentamente os olhos. Houve um instante de conexão profunda, e então, num gesto quase imperceptível, ele tentou mover o rabo. Era fraco, mas verdadeiro. Ele tá lutando, disse Amanda atrás dele. E sabe que você está aqui. Naquela noite, Cacá não foi embora. Dormiu em uma cadeira improvisada, ao lado de Fiel. A enfermeira trouxe um cobertor, Amanda um travesseiro. Ninguém ousou pedir que ele saísse. Ao amanhecer, Fiel estava um pouco melhor. O ritmo respiratório havia estabilizado. Os exames indicavam melhora lenta, mas contínua. Naquela manhã, algo mudou dentro de Cacá. Ele saiu da clínica, caminhou pelas ruas e entrou em uma padaria de bairro. Pediu um café e um pão de queijo. Sentado em uma mesa modesta, abriu o celular e escreveu um e-mail. Prezada equipe da Fundação São Francisco de Assis, estou acompanhando o tratamento de um cão de rua resgatado há poucos dias. Tenho interesse em colaborar com projetos voltados à recuperação e adoção de animais abandonados. Podemos conversar. O envio daquele e-mail foi o início de um novo capítulo. No dia seguinte, uma funcionária da fundação ligou para marcar uma reunião. Cacá compareceu pessoalmente. Conversaram sobre a superlotação dos abrigos, a falta de recursos e o preconceito com animais de rua. Se eu quiser investir em um projeto que ajude não só os animais, mas também os jovens da comunidade, com oficinas de cuidado, adoção e conscientização, vocês topariam? Perguntou Cacá. Com certeza, respondeu a coordenadora. Na volta para casa, Cacá passou por uma escola pública. No portão, uma menina com uniforme rasgado acariciava um cachorro sujo e faminto. Ela o chamava de amendoim. Quando viu Cacá, arregalou os olhos. Ele se abaixou, acariciou o cachorro e sorriu para a menina. Ele parece com um amigo meu, disse. Ele não tem casa, mas eu sempre divido meu lanche com ele, respondeu a menina, orgulhosa. Cacá se despediu com um nó na garganta. Aquela criança, com tão pouco, fazia tanto. Ele precisava fazer mais. Na clínica, naquela noite, Fiel estava de pé. Fraco, mas de pé. Amanda, surpresa, registrou o momento com uma foto. Cacá publicou em suas redes com a legenda: confiança se constrói aos poucos. Obrigado, Fiel, por me ensinar isso. A postagem viralizou. Pessoas do país inteiro começaram a relatar histórias de adoção, compartilhar fotos de animais resgatados e criar correntes de doação para ONGs locais. Mas para Cacá, nada disso importava tanto quanto aquele momento em que Fiel, pela primeira vez, abanava o rabo com força, latia baixinho e caminhava, trêmulo, mas firme, em sua direção. Era a prova de que, às vezes, o amor é o melhor remédio. Era uma sexta-feira de verão em São Paulo. O calor parecia derreter o asfalto e a cidade pulsava com a pressa e o caos habituais. Cacá havia acabado de encerrar uma palestra motivacional para jovens da periferia, promovida em parceria com a Fundação São Francisco de Assis. Ainda vestia a camisa social amarrotada, com o rosto suado, mas o coração leve. Fiel agora vivia com ele, em uma casa ampla cercada por árvores e liberdade. O cão dormia dentro de casa, com sua própria caminha, ração especial, brinquedos e um cantinho na varanda onde adorava deitar ao entardecer. Mas aquela tarde tomaria um rumo inesperado. No trajeto de volta para casa,
Kaká decidiu passar em um pequeno armazém da zona leste onde vendiam peças de antiguidades. Um de seus passatempos era buscar itens curiosos para o projeto do futuro Centro de Cuidados Animais que estava ajudando a idealizar. Ao entrar na loja, cumprimentou o dono, seu Erivaldo, um senhor simpático de cabelo branco e óculos de aro grosso. Enquanto observava uma escultura de madeira, percebeu dois homens entrando em silêncio. Usavam bonés baixos, camisas largas e não pareceram interessados em arte antiga. Kaká, por instinto, ficou alerta. Seu passado como jogador o havia ensinado a ler expressões, movimentos. Algo naqueles dois não batia. Eles se aproximaram lentamente do balcão. Com vozes abafadas, anunciaram o assalto. Passa tudo, tio. Sem gracinha. É só o dinheiro do caixa e a carteira do bonitão ali, disse um deles, apontando para Kaká. Seu Erivaldo, tremendo, obedeceu. Kaká levantou as mãos, tentando manter a calma. Leva o que quiserem, só não machuquem ninguém, disse ele com voz firme. Mas os ladrões estavam nervosos. Um deles puxou Kaká pelo colarinho. Eu te conheço, tu é o Kaká, né? Hein? Tá achando que é melhor que a gente? Não, só quero que isso acabe sem ninguém sair ferido, respondeu, mantendo o olhar firme. Foi então que um terceiro homem entrou correndo pela porta dos fundos. Devia ser o cúmplice atrasado. Com ele, um cachorro pequeno, de rua, tentou entrar atrás. O homem se irritou e deu um chute no animal, que correu ganindo. A cena acendeu algo em Kaká. Não precisava disso, gritou. A discussão aumentou. Um dos assaltantes empurrou Kaká com força. Seu Erivaldo gritou e tentou intervir. O momento virou caos. Um dos homens puxou uma faca. E, no instante seguinte, antes que qualquer coisa pior acontecesse, Fiel surgiu. De onde veio? Ninguém soube dizer ao certo. Talvez tenha saído da caçamba do outro lado da rua. Talvez tenha seguido o cheiro do dono. Mas ele entrou como um raio, rosnando baixo, focado, sem hesitar. Saltou sobre o assaltante com a faca, derrubando-o no chão. O outro gritou, tentando se defender, mas Fiel já estava latindo alto, avançando, protegendo Kaká como um guarda-costas fiel. A confusão atraiu a atenção dos vizinhos. Pessoas começaram a sair de suas casas. Um deles, motoboy, ligou imediatamente para a polícia. Os ladrões, acuados, fugiram. Um deles tropeçou no meio-fio, caiu, mas logo se levantou e correu. Fiel não os perseguiu. Voltou para o lado de Kaká, com a língua de fora, arfando. Kaká ajoelhou-se, abraçou o cão com força. Você me salvou. De novo. Seu Erivaldo, ainda trêmulo, fechou a porta da loja. A polícia chegou minutos depois. Kaká relatou tudo, sem omitir detalhes. Quando um dos policiais comentou sobre o cachorro, Kaká respondeu: Esse aqui não é só um cão. É meu anjo da guarda. Naquela noite, a notícia do ocorrido se espalhou como fogo em mato seco. Cão-herói salva Kaká de assaltantes, diziam os títulos dos jornais. Telejornais, sites, influenciadores, todos queriam saber mais sobre Fiel. Mas Kaká recusou entrevistas. Pediu silêncio, privacidade. Não queria transformar aquele momento em espetáculo. Naquela noite, ele ficou em casa com Fiel, preparando carne moída com arroz e batata só para ele. Enquanto comiam juntos, Kaká no chão, Fiel deitado ao lado, o ex-jogador pensava em como a vida dava voltas. Anos atrás, ele atravessava a rua com medo de cães. Hoje, abraçavam com lágrimas nos olhos, grato por estar vivo. No dia seguinte, decidiu fazer algo simbólico. Levou Fiel até o Parque Ibirapuera, onde centenas de pessoas passeavam com seus animais. Ali, com a ajuda da prefeitura, organizou uma ação educativa sobre a adoção de animais abandonados. Ao microfone, falou com a voz embargada. Eu aprendi que lealdade não precisa de palavras. Fiel me ensinou isso. Ele era só mais um na rua. Magro, machucado, invisível. Mas bastou um gesto, um prato de comida, um olhar, e tudo mudou. Não apenas para ele, mas para mim também.
Pessoas aplaudiram. Crianças tiraram fotos com o fiel. ONGs receberam doações. Mas o que marcou mesmo foi o que veio depois. Uma senhora se aproximou. Trazia nas mãos uma coleira antiga. Disse que tinha perdido seu cachorro meses atrás. Que procurou em vão. Que nunca teve coragem de adotar outro. Cacá segurou a mão dela e disse: às vezes, a gente não substitui o amor. A gente transforma. No final do dia, ele e Fiel voltaram para casa. Cansados, mas completos. E naquela noite, enquanto o cão dormia roncando baixinho ao lado da cama, Cacá abriu o laptop e começou a desenhar os planos do centro de acolhimento. Agora, mais do que nunca, ele sabia o que precisava fazer. A inauguração do Centro de Acolhimento Animal estava marcada para um sábado. O sol nascia tímido em São Paulo, filtrando-se por entre as nuvens e pintando o céu com tons dourados. Cacá acordou antes mesmo do despertador tocar. Fiel já estava de pé, abanando o rabo e olhando o dono como quem diz: hoje é um grande dia. Meses de planejamento, reuniões, licitações, visitas técnicas e reuniões com ONGs culminariam naquela manhã. O projeto havia saído do papel com a mesma dedicação que Cacá usava para treinar faltas quando era jogador profissional. O nome do espaço, sugerido por uma criança da comunidade, era simples e perfeito: Casa do Fiel. O terreno escolhido ficava no bairro do Grajaú, uma região carente e esquecida por muitas políticas públicas, mas cheia de vida, gente batalhadora e crianças que sorriam com pouco. Ao lado da Casa do Fiel, também seria inaugurada uma pequena praça, uma clínica veterinária popular e um campo de futebol de areia para as crianças da região. Cacá chegou ao local de camisa branca e calça jeans. Não havia palco nem tapete vermelho, apenas um toldo simples, cadeiras de plástico e dezenas de moradores esperando com olhos curiosos. Fiel caminhava ao seu lado com coleira nova e uma bandana azul no pescoço com a frase: amor sem raça definida. Amanda, a veterinária que havia cuidado de Fiel desde o primeiro dia, também estava lá. Ao vê-lo, ela sorriu e o abraçou. Nunca pensei que um cachorro magrelo de rua fosse nos trazer tão longe, disse ela, emocionada. Eu também não, mas acho que eles sempre são. A cerimônia começou com uma fala curta de Cacá. Hoje, não estamos apenas inaugurando um prédio. Estamos abrindo portas para histórias que ainda não foram escritas. Para cachorros como Fiel, gatos como Jujuba, cavalos resgatados de maus tratos, principalmente para pessoas como nós, que ainda acreditam que a bondade muda o mundo. Aplausos espontâneos tomaram conta do ambiente. Um grupo de crianças correu até o portão do centro assim que ele foi aberto. Lá dentro, tudo havia sido cuidadosamente pensado. Baías amplas, áreas de socialização, espaços verdes, salas de atendimento. Ao fundo, uma pequena capela ecumênica com o letreiro: todo ser vivo merece ser amado. Logo nos primeiros minutos, uma família se apaixonou por um cãozinho caramelo que havia sido resgatado de uma obra abandonada. A filha mais nova, de olhos grandes e cabelo trançado, o batizou de Salzinho. Enquanto isso, Cacá caminhava pelo espaço ao lado de Fiel. Observava em silêncio. Não precisava dizer nada. Seu olhar dizia tudo. De repente, um senhor se aproximou. Estava bem vestido, mas seus olhos carregavam uma tristeza antiga. Desculpe incomodar, disse ele, com voz baixa. Eu perdi meu filho ano passado. Ele amava cachorros. Queria ser veterinário. Quando vi a reportagem sobre você e esse lugar, senti que precisava vir. Cacá parou, colocou a mão no ombro do homem e disse apenas: ele está aqui, em cada rabo abanando, em cada latido feliz. E o senhor também pode continuar o sonho dele. Precisamos de voluntários. O homem sorriu com os olhos marejados. Pela primeira vez em meses, sentia que tinha um lugar para recomeçar. Nos dias seguintes, a Casa do Fiel virou referência nacional. Artistas, atletas e até políticos passaram a visitar o espaço. Mas Cacá evitava os holofotes. Continuava indo todo fim de tarde, muitas vezes sozinho, para brincar com os animais, recolher fezes, limpar comedouros e sentar na grama com Fiel deitado em seu colo. Certa noite, chovia forte em São Paulo. A energia do bairro caiu.
e parte do telhado da ala dos gatos foi danificada. Mesmo sendo quase meia-noite, Kaká apareceu com capa de chuva, lanternas, ferramentas e um saco de ração nas costas. Trabalhadores ficaram surpresos. "Você não precisa fazer isso, Kaká", disse um voluntário. "Eu preciso sim, porque se eu não vier quando está difícil, então meu amor não é de verdade." Na semana seguinte, uma carta chegou até ele. Era escrita por uma menina chamada Luana, de 9 anos. Com letras tortas e desenhadas, dizia: "Querido Kaká, obrigada por salvar o Fiel e criar esse lugar. Agora eu posso cuidar dos cachorros e brincar com eles. Um dia quero ser como você, mas cuidando dos animais e das pessoas." Assinado, Luana e o cachorro Caramelo. Kaká guardou a carta em seu escritório. Ao lado dela, colocou a primeira coleira velha de Fiel, já desbotada pelo tempo, como símbolo de tudo o que haviam vivido juntos. No aniversário de 1 ano da casa do Fiel, Kaká organizou uma festa simples. Houve feira de adoção, vacinação gratuita, oficinas para crianças e até um campeonato de futebol mirim com o nome Taça Coração Animal. No discurso final, com voz embargada, ele disse: "Tudo isso começou com um olhar, um cachorro no lixo, um medo no peito, uma escolha entre virar as costas ou estender a mão. Eu estendi, e foi ele quem me salvou." Fiel, agora com pelagem brilhante e olhar firme, latiu no momento exato. A plateia riu, aplaudiu. Era como se ele tivesse entendido cada palavra. E ali, naquela tarde de sol, entre crianças, animais, voluntários e famílias, Kaká compreendeu que o verdadeiro legado não são troféus ou medalhas, mas aquilo que se constrói com amor e permanece mesmo quando ninguém está olhando. Porque todo ser vivo merece ser amado.